Olá! Seja bem-vindo a mais uma lição nessa jornada incrível do deserto à Terra Prometida. E hoje, meu amado irmão ou irmã que está aqui comigo, nós vamos falar sobre a terceira lição. O silêncio de Deus tem grandes significados. Nós vamos falar um pouco hoje quando Deus se cala. Isso é muito comum no deserto. Eu passei pelo silêncio de Deus. E você pode estar passando por esse silêncio, ou vai passar. Então, eu queria partilhar uma palavra com você. Mas antes disso, eu queria te chamar a atenção. Todas as lições no deserto, você vai encontrar aí um mapa mental. O que é um mapa mental? É justamente um resumo daquela lição. Além disso, você tem essa lição em áudio, em vídeo e em PDF. Então, meu irmão ou minha irmã, você tem tudo na sua mão. Só depende de você vencer esse deserto. Então vamos lá, a terceira lição. Quando Deus se cala. O silêncio de Deus tem grandes significados. Essa é a lição. Eu aprendi isso. E eu queria partilhar uma passagem que está em Jó. Olha só, Jó, capítulo 30, versículo 20 diz assim: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Eita! Estou em pé, porém para mim não atentas. O silêncio de Deus realmente ele é cruel, mas ele revela muita coisa e você vai aprender hoje. Quando você não escuta Deus, para onde você corre? É uma pergunta que eu faço para você. Você corre para os amigos, para murmurar, para reclamar? Ou você se aquieta e fica neutro? Ou você persevera na caminhada? Responda para você mesmo. Deus, nosso papai, ele conhece as pessoas quando ele para de falar com elas. Entenda isso. Quando Deus para de falar com alguns filhos, ele começa a entender para onde eles correm. Presta atenção. O primeiro efeito do silêncio de Deus traz para a nossa vida uma autoanálise. Uma autorreflexão, ou seja, uma reflexão profunda. E muitas vezes de forma errada, e você vai entender por quê, nós começamos a questionar. Por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu fiz de errado? Você já não se perguntou isso? Por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, não me dá uma profecia, um sinal? Não é assim? Que tipo de vida eu estou levando para o meu Pai não estar falando comigo? Em nossa vida cotidiana, em nosso dia a dia, quando alguém silencia conosco, não quer dizer que esta pessoa está chateada ou está se vingando de nós. Mas sim está fazendo de alguma forma você se autoanalisar. Você já pensou nisso? Não necessariamente essa pessoa está te desprezando. Às vezes, ela está permitindo que você encontre a verdade em si mesmo, para que você comece a lembrar de coisas que você possa ter feito e que está gerando esta quietude. Comece a entender isso. Quando Deus não te responde, quando ele fica calado, quando Deus para de falar por algum tempo, quando Deus fica em silêncio e quietinho, isso permite que você faça esta autoanálise. João, capítulo 11, versículo 42 diz assim: Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Presta atenção, você tem que prestar atenção na palavra de Deus. E algo que você precisa entender no dia de hoje, nesta lição. Deus ouve sempre, mas nem sempre responde. Entenda isso. O silêncio, como eu disse, gera uma autorreflexão. E existem pessoas que não param para se autoanalisar, aproveitando esse importante momento do silêncio de Deus. Quando Deus fica em silêncio, nós ficamos procurando um motivo pelo qual ele parou de falar conosco. Não é assim? Nós somos muito autopunitivos e ficamos perguntando: Deus, o que eu fiz? Que o Senhor não está falando comigo, o que eu fiz de errado? Achamos muitas vezes de uma forma totalmente deturpada que Deus está nos castigando.
Eu vou falar um pouquinho de mim. No auge do meu deserto, no auge, quando estava dando tudo errado, eu senti na pele o silêncio de Deus. E na época eu não compreendia muitas coisas. Eu ficava me autopunindo, pedindo perdão de pecados que eu já tinha confessado a Deus. E Ele já havia perdoado. Era atormentador. Então eu sei que você pode estar passando por isso. Eu orava sem cessar, madrugadas adentro, e eu não ouvia a voz dele. Uma palavra, não ouvia um sinal. Na época eu desconhecia totalmente a nova aliança. Mas com isso, sabe o que eu fiz? Eu me posicionei e comecei a procurar ainda mais a Deus. Lendo mais a palavra, conhecendo mais Ele, escutando mais pregações, lendo livros, fazendo jejum e procurando conhecê-lo profundamente. Depois desse período atormentador, devido a este posicionamento que eu tive, Deus começou a falar comigo através da sua palavra. A palavra de Deus é a voz dele. A voz dele está aqui. Eu costumo brincar com a minha filha, a mais nova. Eu faço assim para ela: o que é isso aqui, filha? Ela fala: é a boca de Deus, pai. É Deus falando. A palavra de Deus aberta na sua estante não vai resolver nada na tua vida, meu irmão, minha irmã. Mas você tem que ler e meditar na palavra. E Deus começou, no meio daquele silêncio, eu procurando a Deus com uma sede imensa. E Ele começou a falar comigo através da sua palavra, de uma forma sobrenatural, profunda. Além disso, Ele começou a falar comigo com a revelação que Ele dava para outras pessoas e elas me entregavam. Através de pregações que eu assistia, pregações que tocavam no fundo da minha alma e ao meu coração de uma forma muito profunda, através do Espírito Santo. E hoje eu entendo perfeitamente porque Ele se aquietou. Ele queria saber para onde eu ia correr. Se Deus está quietinho agora na tua vida, Ele quer saber para onde você está correndo. Para onde você está correndo? Ele queria saber o que eu iria fazer. Eu digo isso, sabe por quê? Porque existem pessoas que, quando param de falar com os outros, começam a trair, viram as costas e se revoltam. Existem pessoas que murmuram, que amaldiçoam, que blasfemam, em vez de se aproximar ainda mais do Senhor, lendo a palavra, orando mais, jejuando, conhecendo a obra consumada da cruz, ou seja, buscando a Deus com todas as suas forças em todo o tempo. O silêncio de Deus é uma das grandes armas divinas para nos preparar a subir mais um degrau na nossa escadaria da fé, para subir para o próximo nível. O silêncio de Deus, ele não é um castigo, até porque Deus não castiga, mas sim uma preparação para a próxima fase da sua vida. E olha só, Jesus, nosso Salvador querido, que eu amo tanto, que me ama tanto também. No pior momento da vida dele, lá no Calvário, com cravos nas mãos e nos pés, ele tinha sido obediente o tempo todo. Ele fez tudo certinho. E no momento que ele mais precisou, ele gritou assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me desamparou? Eu fiz tudo certo, eu resisti à tentação do diabo 40 dias no deserto, eu treinei aqueles 12 homens. Tudo o que o Senhor me pediu, Pai, eu fiz e fui fiel até a cruz. Eu estou agora na cruz. Cadê você, papai? Cadê o Senhor? Por que eu não escuto sua voz? Meu irmão ou minha irmã, olha isso. Jesus morreu sem escutar a voz do papai, porque Deus ficou em silêncio para o seu filho muito amado. Presta atenção nessa lição. Entenda isso. O silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da promessa na sua vida. Antes do maior propósito da sua vida. Antes da grande realização da tua vida. O silêncio de Deus
é uma grande prova para saber o que você vai fazer com seu livre-arbítrio, a liberdade que Deus te deu de escolhas. Deus, ele está muito além de nós. Ele está muito fora do nosso padrão humano de pensamento. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele, como quiser. A única coisa que podemos fazer é alinhar a nossa vida com o projeto dele, com o plano dele, com a vontade absoluta dele. E voltamos para Jesus. Jesus na cruz deu o último suspiro. A vida dele foi entregue. Jesus entrega a sua vida sem escutar a voz do Pai naquela cruz. E ele vai cumprir o seu maior propósito. Oh glória! Morrer e ressuscitar pela humanidade. Por mim, por você. E ele fez isso, sabe como? No silêncio de Deus. Existem pessoas que quando Deus não responde, correm para lá e para cá. Não sabe o que fazer e fala muita besteira. Essas pessoas têm uma total falta de fé e maturidade cristã. Não confiam no Deus que servem. Quantos filhos de Deus, quando ele silencia, estão dando as costas para ele, fugindo, falando mal, sendo que estão, sabe o quê? A um passo de viver a promessa, viver o seu propósito. O silêncio de Deus, ele é necessário para revelar quem somos. Abraão, mais um exemplo incrível. Abraão, ele caminhou 3 dias com Isaque, seu filho, de mãos dadas com o filhotinho dele, indo para o Monte Moriá, com a palavra de matar o seu único filho. Olha isso. E nesses 3 dias, Deus não falou absolutamente nada com ele. Imagine como Abraão ficou. Ele havia orado por aquele menino, era uma promessa. Era o filho da promessa. A esposa dele, Sara, pediu tanto esse filho. A criança era uma promessa de Deus. E Isaque falava assim para o pai dele: pai, o que está acontecendo, pai? Isso é o pior. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Muitas, mas muitas pessoas estão passando pelo silêncio de Deus. E você pode ser uma. Mas não sabem que falta muito, pouco para a promessa se cumprir na tua vida. Você que está comigo agora nessa lição de deserto, eu te afirmo, se Deus está em silêncio na tua vida, você está a um passo do cumprimento do seu propósito. Um passinho. Está um passo para viver o grande chamado e viver os planos dele para a sua vida, que são bons, perfeitos e agradáveis. E aí? Deus está em silêncio na sua vida? Eu te pergunto nessa lição, para onde você vai correr? Você é daqueles que se tranca no quarto e fica ainda mais íntimo dele? Ou você dá as costas para Deus, blasfemando ou desistindo da tua caminhada? A decisão é totalmente sua. Por vezes, quando passamos por tribulações pesadas em nossa vida, nós colocamos a culpa em Deus, sendo que mal estávamos servindo a Ele como deveríamos. Não é assim? Infelizmente, as pessoas sempre têm a tendência de apontar para alguém. É mais fácil culpar os outros, ao invés de assumir as suas responsabilidades. Quando as crises aparecem, achamos que estamos sendo castigados. Por vezes, nunca procuramos conhecer a Deus verdadeiramente, conhecê-lo em espírito e verdade, mas mesmo assim precisamos achar um culpado na história. Não é assim? Você que está passando por esse deserto, que você está aqui não é por acaso. Você que está aqui, eu tenho uma boa notícia. Quem não conhece a Deus, questiona a sua existência. Mas quem conhece a Deus, questiona por que Ele está calado. Guarde isso. Quem não conhece a Deus, questiona a existência dEle. Mas quem conhece a Deus, questiona por que Ele está calado.
Quando você ver uma pessoa questionando a existência de Deus, ela não conhece o papai. Quando você ver uma pessoa questionando o silêncio dele, essa pessoa é especial. E se você é essa pessoa, você é especial. Sabe por que você é especial? Porque quando Deus voltar a falar é para colocar você em outro nível. Já vai ser para colocar você em outra fase da sua vida. Mas como eu disse, isso vai depender do seu posicionamento. O que você está passando hoje não é um castigo, mas sim uma preparação para onde Ele quer te levar nos próximos dias, nas próximas semanas. Sabe por quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, e isso é uma verdade. Em silêncio você fica mais concentrado, né? Exemplo, se você observar um ourives que trabalha com joias, quando ele está trabalhando numa joia, ele fica em silêncio, concentrando nos detalhes, lapidando aquela pedra da melhor forma. O silêncio quer dizer que ele está trabalhando nos detalhes da sua vida. O silêncio quer dizer que ele está preparando minuciosamente a melhor joia para você receber as promessas dele, que já são suas no plano espiritual. Porque o plano que ele tem para você já está pronto, mas você precisa estar lapidado para receber o plano, para você cumprir o plano dele. Está entendendo? Jesus morreu na cruz, a obra foi consumada, o plano dele já está pronto, mas você precisa estar pronto. Você precisa ter fé para se apropriar disso. E para você se apropriar desse plano para a sua vida, você precisa ser lapidado em algumas coisas, na sua personalidade. Está entendendo? O silêncio ele quer dizer dessa preparação de Deus de forma minuciosa, na melhor joia. E provavelmente não vai ser do jeito que você queria. Com certeza não vai ser. Mas do jeito dele. E o jeito dele é muito melhor. Eu sei disso. Eu sou prova viva disso. Outra situação que o silêncio de Deus ele revela é o seu nível emocional. Como estão suas emoções? O seu nível de realização. A forma que você lida com as suas próprias emoções. Se as suas emoções estiverem abaladas, mais revoltado você fica quando Deus fica em silêncio. A Bíblia fala que o coração é a sede das emoções. Quando a Bíblia fala para guardarmos o nosso coração, ela está falando das emoções. E você revela o nível da sua vida emocional quando Deus fica em silêncio. Você pode interpretar de duas formas. Como desprezo dele, ou que ele está trabalhando muito nos detalhes. Então, o silêncio te leva a uma autorreflexão. Revela para onde você vai correr e revela o nível das suas emoções. Ou seja, como está seu coração? Grave isso para o resto da sua vida. O silêncio de Deus é um teste para te levar para um próximo nível. Deus te fala hoje, aqui nesta lição de deserto. Saiba lidar com o meu silêncio, meu filho, minha filha. Corra para mim. Se autoanalise e veja como está seu coração. Está entendendo? E Jesus morreu no silêncio de Deus. E por 3 dias nada aconteceu. Nada. Ele cumpriu o maior propósito dele. Morrer na cruz. E ainda teve que esperar 3 dias de silêncio. É no tempo de Deus e não no seu tempo. Entenda isso. Com Jesus, Deus silenciou por mais 3 dias. Porém, quando o chamou, foi da morte para a vida. Chamou para esvaziar aquela tumba. Para ir para a destra do Pai, foi para fazê-lo sacerdote para sempre sobre todas as nações da terra. Foi para transformá-lo em nosso Senhor
e Salvador. Glória a Deus! O seu maior propósito está depois do silêncio de Deus. E eu gostaria que você repetisse uma oração comigo no final desta lição. Ore assim comigo. Repita a oração. Meu Pai amado, oro nesse momento, agradecendo por esta palavra. Passei muito tempo pelo seu silêncio sem entender. Entendo hoje que quando o Senhor se aquieta, não é castigo, é preparação. Preparação para uma nova fase da minha vida. Preparação para viver o melhor de Deus nesta terra. Para viver o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor reserva para aqueles que o amam. Que hoje seja um divisor de águas na minha vida, pois durante muito tempo fiquei desesperado, porque não ouvia a sua voz. Mas hoje, Pai, reinicio uma nova fase, esperando em Ti, esperando a sua voz soar novamente em meu coração, para que eu viva as suas promessas. Me posiciono a partir de hoje com uma nova postura. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lindo, né, meu irmão, minha irmã? Eu espero que essa lição tenha falado ao teu coração. Saiba ainda que além dos mapas mentais, o vídeo e o áudio, tem também algumas ações propostas para você fazer. Então, cumpra, faça aquelas ações ali que está em anexo a esta lição, que vai te ajudar muito na sua caminhada a superar esse deserto. Até a próxima lição. Beijo!